Começa agora, pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijueesotérica.com.br. Olá, queridos amigos, queridas amigas, eu sou Marcelo Alban, sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia. É com grande prazer e satisfação que hoje eu me encontro aqui com vocês para que nós possamos conversar aquele papo de todas as sextas-feiras, falando sobre Orixá, falando sobre alta magia, sobre Jurema, sobre os assuntos mais diversos que nós encontramos aí no mundo espiritual e no mundo das magias. E hoje eu gostaria de convidar vocês para que vocês fizessem parte desse programa, onde nós vamos falar um pouco sobre magia e os tipos de rituais que existem dentro dessas magias que tanto se fala, que tanto se propaga aí pelo mundo afora, né? E muitos ficam achando que magia, quando falamos de magia, logo lembramos de magia negra, logo lembramos de magias baixas, e esses assuntos acabam muitas vezes caindo de uma forma errônea em nossos ouvidos, né, pessoal? Então hoje nós vamos aqui esclarecer isso, tentar tirar um pouco a dúvida de vocês em relação à magia, a esses tipos de magia que nós encontramos no nosso universo oculto, né? E também quero lembrar a todos vocês que o programa Raízes do Culto está sendo aqui transmitido aqui direto do Núcleo de Estudo Anjo Belos, agora em novo endereço aqui na Rua Darzan, tá, gente? No número 345. Nós estamos aqui próximo ao metrô Santana. Então nós estamos aqui hoje na Rua Darzan, transmitindo esse programa que eu faço com muita alegria, com muito carinho a todos vocês. Então eu espero que vocês venham conhecer o Núcleo de Estudo Anjo Belo, aonde vocês podem conhecer mais sobre magia, sobre Jurema, sobre Orixá, e os assuntos que você muitas vezes busca respostas. Você muitas vezes busca compreender, né? Muitas vezes você pergunta assim, mas por que a minha vida está desse jeito? Por que as coisas não acontecem da forma que eu gostaria? Por que a minha vida é tão marcante, tão maçante, né? Muitas vezes você até tem aquela vontade de melhorar, mas não sabe aonde buscar ajuda, aonde encontrar um apoio, que você pudesse ali fazer a sua vida evoluir e prosperar, conseguir aquilo que realmente você busca em suas vidas, né? Então nós devemos orientar, devemos mostrar o caminho realmente do que é e como é estas magias, porque muitas vezes ouvimos cada barbaridade de pessoas que estão dentro deste mundo oculto, de coisas que não condiz com a nossa verdade ou com a nossa realidade. Então hoje nós vamos estar aqui explicando a todos vocês, conversando, que todos vocês sejam bem-vindos. E para mandar a sua pergunta, para mandar seu questionamento, é só você me adicionar aí no MSN, que é contato@marceloalban@hotmail.com. E você pode tirar suas dúvidas também referente ao assunto de hoje que nós estamos aqui falando, que é magia, tá? Falando sobre esses rituais que acontecem aí, tipos de rituais e como ele acontece, quais são os rituais que nós fazemos, como devemos
proceder em cada um deles, de como devemos desenvolvê-lo, né? Então hoje eu vou estar aqui explicando um pouco para todos vocês, amigos ouvintes aqui da Rádio Toques de Aruanda, do programa Raízes do Culto. Axé em seus caminhos e sejam todos bem-vindos, tá? E você, meu amigo, que quer saber mais sobre esse assunto, entra lá no meu site, que é www.marceloalban.com.br e venha conhecer aqui o Núcleo de Estudo Anjo Belo, aonde você vai ver coisas assim diferentes, vai encontrar explicações daquilo que você realmente gostaria de saber e muitas vezes não encontra a resposta, né? Porque as coisas estão por aí. Quando nós falamos em magia, gente, nós entendemos que magia é só um ritual, ou é só uma oferenda, ou é só fazer um cover, né? Ou é estar ali fazendo determinadas coisas. Não é, magia acontece de várias formas e eu gostaria que todos vocês hoje participassem, também mandando seus questionamentos, a sua visão é o que ajuda nós aqui fazer, né, um programa diferente, fazer algo bem diferente do que muitos aí acreditam ser, tá certo, pessoal? E como toda sexta-feira, eu gostaria de convidar aqui o meu amigo Alan para fazer parte do programa e me ajudar, fazer com que esse programa se torne assim mais fácil e mais compreensível aos olhos de todos os amigos ouvintes. Boa noite, Alan. Axé em seus caminhos. Como você está nessa sexta-feira? Boa noite, Marcelo Alban. Estou ótimo, e você? Eu estou muito bem, graças aos deuses, graças aos orixás. Estamos aqui hoje transmitindo um programa aqui direto do Núcleo de Estudo Anjo Belo, aqui na Rua Darzano, número 345, né? Então, um espaço diferente, novo, com novas energias e novas ideias, com novos profissionais, pessoas que realmente levam a espiritualidade a sério, que é a professora Rose, né? Que é uma pessoa assim, especial dentro desse mundo cigano. Então, nós estamos aqui hoje para falar também um pouco sobre o ritual de magia, que as perguntas muitas vezes não querem calar. Então, hoje nós vamos responder algumas coisas e também ensinar alguns rituais para você, meu amigo, minha amiga que está em casa, fazer sem precisar que alguém esteja com você. Você mesmo, com você, pode fazer esse ritual. Isso é ótimo. E magia é sempre um assunto discutível, né, Marcelo? A gente sabe que hoje tem tanta barbaridade em nome da magia que a gente não sabe mais o que é magia e o que não é magia, né? A gente não tem mais ideia, não sabe mais dividir o que é e o que não é magia, né? É verdade. Acontece algum sacrifício de criança, acontece alguma coisa, todo mundo já aponta. Foi o pessoal da magia, isso é ritual de magia negra, isso é oferenda a Satanás, né? E começa a gerar várias discussões que muitas vezes as pessoas que praticam realmente a magia, que realmente encontram soluções dentro dela, não sabem nem que isso existe. Muitas vezes a pessoa fala, mas é da magia mesmo? Aí você vai ver, é padre, é evangélico, é uma pessoa que não tem nada a ver com o meio da magia, é pessoa que não tem, que começa a falar essas coisas. Então, as pessoas, para falar de algum assunto, a gente tem que entender, a gente tem que compreender as necessidades que a magia tem e as finalidades dela. Porque Jesus foi um grande magista, né? Com certeza. Ele foi o que transformou, fez a transformação. É ele que ensinou o homem a crer, né? Foi ele que fez o homem entender melhor a existência do universo. Então tudo começa, vamos dizer assim, quando a gente aprende a ter consciência da realidade de vida dentro da espiritualidade. Então Jesus ele nos deu alguns direcionamentos e está aí. Então as pessoas, para falar de magia, têm que compreender, não é verdade, Alan? É verdade. Você citou uma coisa interessante, a questão dos padres, né? Hoje, muitos padres, né, ainda manipulam dessas energias, utilizam da magia como antigamente. Hoje talvez não seja tão divulgado, né? Mas usam. Por quê? Porque a magia, ela é um princípio da criação do mundo, né? Porque quando a gente fala em consciência, quando nós falamos da grande deusa, que nós chamamos ela de Asaba, chamamos ela da grande mãe, nós já entendemos que ali é o princípio da vida, ou seja, de você compreender a necessidade, de você prender algo para você e você desenvolver esses assuntos internos que muitas vezes ficam aí te atrapalhando você de crescer na vida, não é verdade? Verdade. E para até para as pessoas entenderem, Marcelo, qual que é o intuito de uma magia? Quando você direciona ela para alguma situação, qual que é o intuito da magia?
Então, em primeiro lugar, nós devemos entender que a magia ela existe uma classificação bastante ampla e conforme a intenção. Você tem que ter uma intenção. Você não vai fazer um ritual se você não tem intenção de alcançar nada. Então, vamos dizer que você quer alcançar uma mudança de emprego, uma mudança de vida, paz interior. Então, você já está, vamos dizer assim, classificando aquela intuição de direcionamento de energia. Então, nós podemos, muitas vezes, fazer vários rituais para um mesmo problema ou um mesmo assunto, né? O que muda são os rituais seccionados dentro de cada círculo ou de cada ritual que vai ser praticado, entendeu? Entendi. Porque a liberação de energia, ela explora o seu interior, né? Embora existe alguns rituais aí que as pessoas incluem, que não são rituais de magia, mas são incluídos dentro da magia para poder classificar uma categoria de ritual. Ou seja, muitas vezes as pessoas usam, vamos dizer assim, a figura da deusa, né? Sim. Então nós temos várias deusas, né? E aí as pessoas falam assim, que nem dentro da nossa magia, vamos dizer assim, da alta magia, que eu pratico, nós temos as deusas, que é Asaba, Clepot, Crifot e assim por diante. Nós temos várias deusas. Aí a pessoa que está praticando magia, ela coloca, vamos dizer, junto com Crépota, uma deusa grega, uma deusa hinduana, uma deusa africana, até uma deusa brasileira, e coloca dizendo que é o sagrado feminino, entendeu? Sim. Somente para classificar esta categoria, para classificar o que é e como funciona, entendeu? Entendi. Então, muitas vezes as pessoas acabam misturando esses rituais para classificar uma situação de magia. Quem pratica realmente uma magia pura, ou seja, segue apenas um rito, ele não vai misturar outras energias e nem outros assuntos dentro do seu corpo para que essas energias não se difundam e ficam, vamos dizer, que nem coxa de retalho, né? Cada hora um pedaço diferente aparecendo ali. Então, nós devemos fazer o quê? Colocar o que conhecemos, entendeu? Colocar a deusa, mas colocar ela dentro daquilo que você conhece, dentro daquilo que você realmente estudou, foi preparado, e não trazendo outras deusas ou outras divindades, vamos dizer assim, de outros panteões, para dentro do seu couve ou para dentro da sua energia espiritual. Por quê? Porque você tem os rituais que são celebrados para assimilar acontecimentos, para, vamos dizer assim, para sistemas especiais. Por que sistemas especiais? Sistema de organização interna. Então, quando eu busco essa organização interna, eu me torno uma pessoa neutra no universo para que eu possa me organizar e colocar em equilíbrio a força interna que eu tenho para a externa, né? Muitas vezes isso acontece em vários meses de prática, vamos dizer assim, em vários meses de práticas, de mudanças de situações, para que o seu, vamos dizer assim, o seu lado psicológico possa entender a necessidade de fazer aquele ritual, para que você possa se tornar um verdadeiro mago ou uma verdadeira bruxa. Então você precisa trabalhar esses sistemas, reorganizando as situações internas, que é muito importante, entendeu? Entendi, Marcelo. Então, é a mesma coisa. Eu não posso fazer um ritual para a deusa e misturar, vamos dizer assim, uma deusa brasileira que é bem conhecida, que é a Cabocla Jurema, que algumas lendas contam que ela seria filha de Tupã, né? Do próprio criador. Sim. Então eu não posso pegar e falar assim, aqui no Brasil nós temos Jurema, Iracema, Indaiá, e colocar elas como sendo deusas do panteão da magia, ou magístico, né? Eu não posso colocar isso. E se eu colocar dessa forma, eu vou estar entrando em conflito com aquela egrégora. Ou seja, uma egrégora, dentro da magia a gente aprende que uma egrégora não afronta outra egrégora, mas também não manipula forças de outra egrégora para a egrégora que você está usando no momento, entendeu? Entendi. Então isso
leva um certo tempo para as pessoas compreender que as energias muitas vezes podem ser até parecidas, né? Um exemplo é quando você trabalha com Krifut, que é uma deusa ligada ao amor, e comparar ela com Oxum. Não tem nada a ver. A forma que Krifut transmuta e transforma o amor é bem diferente de Oxum, entendeu? Não é da mesma forma, não é o mesmo elemento a ser utilizado. Então, muitas vezes, as características são parecidas, mas no interior mesmo é outra realidade, é outra coisa. E aí existe um processo de conscientização que o mestre tem que passar para o seu discípulo para que ele possa crescer no aspecto psicológico e através desse aspecto psicológico ele consiga transformar as intenções, né, e as fases que ele vive ali durante um ano para uma adequação natural para que ele possa trabalhar as futuras energias do universo que ele vai receber, entendeu? Entendi. Interessante, Marcelo. E aquela, hoje a gente vê, é muito comum a gente ver uma pessoa hoje que pratica, um exemplo, o seu caso, alta magia. Aí vamos supor que você quisesse juntar a alta magia com Wicca, e aí tem outra magia e vai junta. Isso atrapalha? Então, não atrapalha? Atrapalha. Por quê? Porque você está mexendo com duas egrégoras diferentes, né? É a mesma coisa. A alta magia, ela vem de um princípio de Caim, de Cã, entendeu? De Abraão. Então ela vem lá no começo do universo. E não é vamos dizer, uma seita muito tribal, não é igual os celtas. Os celtas e druidas, eles são meio que tribais. E a alta magia, não. A alta magia, ela foi construída dentro de templos, dentro de verdadeiras, vamos dizer assim, união mágica dentro de um templo. Ou seja, várias energias universais, sim, que são os primeiros elementos, para que possa transmutar. É a mesma coisa eu pegar e falar assim, olha, eu pratico alta magia, mas dentro desse ciclo de magia, eu convido no leste Santo Antônio, no sul eu convido São Jorge, e assim por diante. Então fica uma coisa sem lógica, entendeu? Verdade. Por quê? Porque eu estou misturando egrégoras que não condiz com o que eu faço. Aí fica pode existir dois tipos, né, de magia. A magia geral, que é a magia Wicca, que mistura assim, alguns segmentos, né? Sim. Que são, muitas vezes, vamos chamar de pagão, né? Elementos pagão. E existem os rituais específicos de aperfeiçoamento, que são os rituais de alta magia, aonde ele tem o intuito da equilibração, da energização e do desenvolvimento sócio, vamos dizer, para as pessoas poderem entender, não vou dizer sócio comigo, ou sócio com um conjunto, entendeu? Sim. Mas quando eu digo esse sócio, eu digo com o desenvolvimento do caráter interno, de se conectar a um elemento universal, ou seja, o próprio Deus e a própria deusa, fazendo a junção de dois seres em um, não tendo assim mistificação de homem ou mulher. Ah, mas o homem é assim, a mulher é assim. Aí cria aquela mistificação de mitos atrás de sistemas. Então nós não se apegamos a isso, entendeu? Nós não se apegamos a isso. E aí existem os rituais de exploração, de iniciação, existe os rituais de libertação, existe o ritual de passagem, existe o ritual de objetividade, existe o ritual de sigilar, né? Quando a gente fala sigilar uma pessoa, é colocar um sigilo para que ela possa ser conduzida dentro do ritual mágico, para que ela tenha uma chave, ou seja, um RG espiritual, que ela possa ser reconhecida dentro desse aspecto religioso da alta magia, entendeu? Isso aí a pessoa chega a receber esse sigilo com os graus que ela vai adquirindo com o tempo, né? Sim, ela vai adquirindo esses sigilos com o passar do tempo, conforme a necessidade dela.
conforme a intenção que ela está buscando. Por quê? Porque o sigilo, quando ele é plantado no corpo de uma pessoa, só aquela pessoa que plantou aquele sigilo que tem como manipulá-lo e poder transmutá-lo para que ele possa abrir outras egrégoras, outras fontes, entendeu? E muitas vezes a pessoa ela está fazendo determinadas coisas, mas você vê que não está tendo o fluxo de energia, o fluxo espiritual dela está para baixo. Sim. E ela muitas vezes ela fala assim, mas isso está acontecendo, por que será? Por quê? Porque aquele sigilo que está ali plantado está criando um certo bloqueio, um certo distanciamento espiritual da vida da pessoa, entendeu? Então nós temos que entender que para poder manipular as energias da alta magia, Sim. nós primeiro temos que compreender a minha necessidade. E a minha necessidade é ser, vamos dizer, uma coluna, um pilar que vai ajudar a sustentar uma energia. Então muitas vezes a pessoa ela acha que ela pode fazer tudo ou que ela pode conhecer tudo. Não, ela tem que ser uma coluna primeiro. Porque o mestre, ele é o verdadeiro altar, a representação da dualidade, vamos dizer assim, de cada elemento existente no universo. Então ele vai trazer o polo positivo e negativo junto com ele. Ele não precisa de ninguém porque ele já é mestre, mas a pessoa que está se iniciando, ela tem que ter um ponto de existência, porque esse ponto ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Então nós podemos colocar duas categorias, o positivo como masculino, Sim. e o negativo como feminino. Mas quando eu digo negativo feminino, não estou dizendo de negatividade, mas de receber o fluxo, né, para poder as coisas acontecer, para que as coisas possam tomar um direcionamento diferente na vida daquela pessoa. Então quando fazemos isso, nós estamos fazendo o quê? Trabalhando o inconsciente. Nós estamos trabalhando a reformulações de ordens, tanto espiritual quanto material, que as duas devem ser trabalhadas juntas, entendeu? As duas têm que estar bem. Então muitas vezes as pessoas acabam perdendo o fluxo de energia, Alan, devido a não conseguir equilibrar esse fluxo, entendeu? Interessante isso. E para Entendi, Marcelo. E para haver esse equilíbrio, mas o que na verdade é necessário? Porque às vezes a pessoa está em desequilíbrio ou qualquer pessoa entra nesse desequilíbrio, Marcelo. Todos nós vivemos em desarmonia, né? Por isso que nós buscamos a religião para poder equilibrar isso, não é verdade, Alan? Com certeza. Então, nós buscamos o equilíbrio para poder completar o nosso fluxo de vida, ou seja, facilitando a nossa vida, podendo mudar a consciência e o plano interior que nós viemos, ou seja, que existe no físico, ou seja, a magia ela serve para mudar o interior e corrigir essas existências físicas que nós temos aqui. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz ebó, sim. Mas eu fiz sacudimento, mas eu tomei passe, eu fiz banho de ervas, eu fiz reposição energética. Tudo isso, muitas vezes, não serve para nada para aquela pessoa. Por quê? Eu estou dizendo que essas coisas são inúteis, entendeu? Entendi. Mas para aquela pessoa não serve, para aquela. Porque existe um desequilíbrio interno que deve ser colocado, vamos dizer assim, uma atenção maior, para que a pessoa possa trabalhar esse aspecto e dizer assim, não, agora eu sei o que eu sou, da onde eu venho e por que eu estou vindo. Sim. Por que estou vindo? Então é onde a magia ela começa a transformar a pessoa. Aí a pessoa, muitas vezes, ela não precisa mais de tantos socorros espirituais, porque ela já consegue ser o próprio altar dela, a centralização, o próprio foco, né? O próprio equilíbrio, a própria realidade dela começa a ir para o exterior e começa a mostrar quem é ela, trazendo o equilíbrio da realidade dela, daquela pessoa, né?
Sim. Então, muitas vezes, a falta de luz, ou seja, a falta de consciência dentro da magia, faz com que a pessoa tenha uma luz perpetuante, ou seja, perpétua, ficar ali naquele exílio. Então, nós devemos substituir essa luz perpétua por uma luz eterna, que é uma luz que ela vai carregar para toda a vida, não só nessa como em outro plano, a qual a realidade dela vai ser colocada à tona, entendeu? Entendi. Então não é simplesmente fazer o ritual, mas sim você trabalhar esses aspectos, o local onde você vai fazer esse ritual mágico, o círculo mágico composto de elementos realmente que você compreende, que você sabe trabalhar e que você sabe evocar também. Porque muitas vezes falta o fundamento da magia. Porque a magia ela tem que ser cerimonial. Ela tem que ser igual a um casamento. Ter toda uma preparação. Quando você vai casar, você simplesmente não entra lá na igreja e fala, hoje eu vou me casar. Sim. Então é a mesma coisa a magia. A magia ela tem que ser assim. Ela tem que ser vista como um casamento. Para que você possa compreender a necessidade daquilo que você está fazendo. Então, qual é o intento nosso, que somos mestres em alta magia? É mostrar esse caminho. Por isso que agora, nesse novo espaço que nós temos aqui em Santana, que é o núcleo de estudo Anjo Belos, nós vamos começar a aplicar esses cursos às sextas-feiras de alta magia. Então, você está aí em casa, você quer aprender mais, você que quer compreender mais a sua vida e buscar esse equilíbrio, nós vamos estar aqui no núcleo de estudo fazendo isso, fundamentando a sua realidade e equilibrando através de rituais, de círculos, de alta magia, através de conhecimentos, né? Que é possível você considerar assim o seu universo como um templo mágico, onde tudo acontece, os ideais passam a existir na sua vida, aposentando aquilo que não é mais seu, aquilo que não diz mais, vamos dizer assim, para você não diz mais respeito àquilo. Aquilo não significa mais nada para você. Então você tem que aposentar e abrir novos horizontes, novos caminhos, né? Então nós devemos entender essa situação. Porque nós trabalhamos 24 horas com energia. E essa energia está dentro do nosso corpo. E se o nosso corpo, que é a nossa morada, que é o nosso estímulo, não estiver bem, não adianta. Não adianta que nada vai acontecer. As coisas sempre vão estar indo pela metade. As coisas sempre vão estar fluindo de forma errônea. Então devemos entender que a magia ela só acontece a partir do momento que há uma harmonização comigo em primeiro lugar. Então a magia ela serve para isso, né? Bacana, interessante você dizer isso, realmente. Primeiro a gente, não tenho certeza, você como um mestre em alta magia, primeiro você, depois o outro, né? Depois os outros. Se você não estiver bem, não adianta você fazer alta magia para ninguém, né? Fazer magia para ninguém. Com certeza, com certeza. Nós devemos entender isso, Alan, que nós, no universo, somos importantes. Nós somos o princípio e a evolução do universo. O universo só acontece se o nosso eu estiver bem. É a mesma coisa. A pessoa compra um perfume, né? E ela deixa aquele perfume dentro de casa, ali guardado, coloca num saquinho, muitas vezes. E ela fala, hoje eu não vou usar, mas espera aí. Se eu não me der o que é bom, se eu não me der presente, se eu não me der amor, quem vai me dar? Sem dúvida. Então as pessoas muitas vezes acabam, Alan, pecando ou errando porque elas não pensam nela. Elas falam assim, não, eu vou usar essa meia o dia que eu comprar um sapato novo. Olha, eu só vou usar essa gravata o dia que eu tiver uma camiseta nova. Não é assim que se pensa. Porque a vida ela tem que ser transformativa. A vida ela tem que ser todo dia confeccionada com coisas boas, né? Então as pessoas acabam esquecendo da existência do universo, que elas não são parte do universo, mas sim objetos importantes para o universo poder se movimentar. Então essa é a diferença que nós temos que ter quando falamos de magia, né?
E aqui até surge uma pergunta engraçada aqui da Alessandra, né? A Alessandra, ela pergunta assim, se é possível considerar um templo mágico um círculo, né? Ou seja, o que eu entendi aqui, Alessandra, fazer um círculo mágico, se isso pode ser considerado como um templo mágico. Não, porque o ideal seria ter um local, um aposento, algo que só você pudesse manipular, mesmo que você convidasse as pessoas, Alessandra, você teria que ter um local, uma sala, um quarto, um local onde você pudesse manipular reservadamente os rituais. Nem sempre eu sei que isso é possível, mas o melhor é você ter um lugar, você alugar um lugar, nem que seja um lugar para você fazer somente aquele ritual, que seja temporário, mas que você possa fazer sempre aquele ritual, né? Que podemos pintar, vamos dizer, o local conforme a energia que vamos invocar, conforme a nossa tradição, né? Um local onde nós, vamos dizer assim, pudesse se reunir, mas já tivesse ali os elementos afirmados, já tivesse as coisas arrumadas ali naquele lugar, sabendo que em tal lugar está tal energia, que em tal lugar está outra energia. Então, Alessandra, você poderia ter um local para isso. Você não pode considerar apenas um círculo. Ou seja, você vai lá na lavanderia da sua casa, ou no quintal da sua casa, ou qualquer lugar, faz um círculo lá e pronto, acabou, está feito. Não, não é assim. O certo era você buscar um local aonde você pudesse. Não precisa ser grande, pode ser um quartinho, mas que você pudesse afirmar esses locais como ponto e referência de energia para os rituais futuros que você for fazer. Tá certo, minha amiga? Bacana, interessante isso. A presença das outras pessoas no ambiente, ela também influencia nesse círculo mágico? Assim? Sim, por quê? Você concorda que você tem uma forma de ver o mundo, você tem uma forma de analisar as pessoas e você tem uma forma de se comunicar com as pessoas. Isso é o individual do Alan, não é? Sim. Então, quando você está dentro de um círculo e existem outras pessoas, cada pessoa tem a sua energia e a sua forma de entrar em contato com esta energia, entendeu? Entendi. Então precisa você estar preparado para receber essas energias. É como se você tivesse ali uns guardiões guardando aquele local. Então a energia daquela pessoa, por mais forte que seja ou mais fraca, não vai atrapalhar de eu fazer o ritual. Não vai me atrapalhar. Porque a energia dela vai ficar isolada ali naquele canto, não vai me atrapalhar, porque existe alguém tomando conta. Agora, se eu faço em qualquer lugar, né, e sempre estou mudando de local, aquela energia acaba sendo vasta, ela acaba indo embora. Por quê? Ela não consegue se fixar. É que nem o cachorro vira-lata, né? Ele vive lá 300 dias na rua e um belo dia você adota ele, você fala, não, hoje eu vou pôr esse cachorro na minha casa. Aí você dá banho, leva no veterinário, coloca ração, você coloca tudo ali do bom e do melhor para aquele cachorro. O dia que ele vê o portão aberto, o que ele vai fazer? Ele vai embora. É a mesma coisa as energias dentro da magia, entendeu? Então nós não devemos jamais trabalhar com essas energias se nós não, vamos dizer, não tem um lugar, eu não tenho um ponto de referência, eu não tenho nada. Então, peraí, como que eu posso reformular aquelas energias toda semana, transformar elas, para quando eu for fazer o ritual com outras pessoas, elas estejam ali. Então, muitas vezes você vai fazendo rituais em vários locais, a sua energia vai ficando gasta. Você vai perdendo as oportunidades. Então, devemos analisar qual o local que nós queremos fixar esse ponto, entendeu? Bacana isso. E ali, se de repente a pessoa muda de endereço, aquilo tem que ser feito de uma forma ou de outra, neutralizando aquele ambiente. Isso é necessário também, não sei. Sim. Quando você está num local que não é seu, automaticamente você deve neutralizar a energia, você deve limpar, deve tirar tudo que foi ali, entendeu? Mandando de volta para o universo, agradecer na presença, até você se fixar em outro local, né? Então, muitas vezes, você tem que ter um local seu, com esses elementos fixados,
para que você possa trabalhá-lo. Mas o dia que você tiver que mudar ou que você tiver que sair dali, você fala assim, não, eu estou saindo, mas eu estou levando o que é meu comigo, entendeu? Sim, sim. Então, tem que ter essas, vamos dizer, visões futuras, né? Para que você não se prejudique. Porque o propósito do círculo é também de limpar, de organizar, né? Porque ele no sentido bidimensional, ele está paralelo ao centro do universo, que seria vamos dizer, a via de duas mãos, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, que começa no horizonte infinito e que se encontra, né, numa tridimensão no sul, ou seja, é uma linha que não tem fim, é uma linha de renovação, é uma linha de transmutação, é uma linha de fixação que muitas vezes a gente não encontra mais ela. Então nós temos que ter um ponto de referência para que possamos compreender a necessidade de cultuá-las, né? Bacana, Marcelo. Olha só, vou passar uma pergunta aqui. Quero lembrar que quem quiser participar do programa, nós estamos ao vivo, 7 horas e 37 minutos, ao vivo com o programa Raízes do Culto. Marcelo Alban está falando hoje de alta magia, de magias e rituais. Quem quiser mandar as suas perguntas, o MSN é contato marceloalban@hotmail.com. Contato marceloalban@hotmail.com. Bom, Marcelo, a pergunta da Luana, tá? Ela diz assim: Marcelo, a alta magia, ela pode ser realizada num lugar aberto, tipo na natureza? E ela pergunta também se a alta magia tem deuses que regem os pontos da natureza. Então, assim, a alta magia, ela pode sim ser feita em lugares abertos, pode ser feito em bosque, floresta, meio de mato. Por quê? Porque você está em contato com o universo, sem paredes, sem barreiras, sem bloqueio nenhum. Então pode, não tem problema nenhum. Mas você deve ter, como nós chamamos, né, o nosso baú de mistério, aonde nós guardamos nossa caixa de Pandora, aonde nós guardamos todas as ferramentas mágicas ali, e quando for preciso, levar para aquele local e trabalhar o que for preciso ali, né? E tem sim, nós temos alguns deuses que estão ligados a alguns elementos, vamos dizer assim. No caso do ar, no ar nós temos Anu, no fogo nós temos Lux, na água nós temos Ted, na terra nós temos Belos ou Helios, né? Seria o deus da terra, que está cada um situado numa parte do universo. Ao leste o ar, o fogo ao sul, oeste a água e no norte a terra, né? É aonde nós dividimos em 9 elos cada elemento, ou seja, são 9 elementos dentro do círculo e mais 3 fora, que seria o total de 12. Esses 3 que ficam fora são elementos perigosos de ser mexido. Por quê? Porque eles são a verdadeira expansão dos outros. Então, que é o caso do enxofre, do éter, né? E o outro que seria nulo, que seria a junção de éter e o enxofre, né? A junção desses 2 elementos, criando um terceiro, aonde ficaria, assim, vamos dizer, um elemento dourado, um elemento mais voltado ao cotidiano, à magia terrestre, aquilo que eu quero, aquilo que eu exijo, que é onde as pessoas falam, eu pactuei com tal entidade, eu fiz isso. Não, você pactou com um elemento que está em junção, que é o éter, né, e o enxofre, gerando um terceiro que vai facilitar a sua entrada no mundo espiritual conforme a sua necessidade, entendeu, Alan? Entendi, Marcelo. Então, a alta magia, ela tem uma forma diferenciada de se ver os espíritos, de se ver as divindades, né? Nós não vamos misturar dentro de um pentagrama, dentro de um sextagrama,
um octagrama, elementos que não condiz com a nossa energia espiritual, que não condiz com a nossa realidade da magia que precisamos. Então, nós precisamos compreender a necessidade desses elementos na nossa vida. Por este motivo, nós temos que fazer as magias, vamos dizer, voltada a cada um ao seu elemento. Não podemos fazer magia voltado para o vazio, mas sim para cada elemento que condiz, né? Porque cada um desses elementos está contido vamos colocar assim, numa fase do ano, né? Que seria a primavera, uma estação do ano, primavera, verão, outono, inverno, né? Aonde a vida, luz, amor e lei estão todas reunidas aí dentro desse complexo. A fé, a esperança, a caridade, a compreensão, a infância, né, a mocidade, a naturalidade, a velhice, contida dentro de cada um deles. Então as cerimônias, elas acontecem conforme a correspondência necessária do ritual que você faz. Então você tem que conhecer a necessidade de cada ritual, né? Você precisa compreendê-lo. Aqui, inclusive, é uma pergunta que chama atenção aqui, do Cláudio. O Cláudio, ele é lá de Bragança, né? E ele fala que ele já viu vários rituais, que é onde ele mora tem bastante pessoas que praticam magia. Mas ele queria saber o que diferencia a alta magia das outras magias. Uma pergunta interessante, né? Verdade. Então, Cláudio, o que acontece? O que diferencia a alta magia das outras é que a alta magia, ela busca compreender o princípio do universo, dando luz à sua consciência. Ou seja, conhecendo os deuses daqui da Terra, os deuses que vieram para a Terra junto com a consciência do homem. Todos eles se encontraram, vamos dizer, numa encruzilhada de energias. Cruzando, quando eu digo encruzilhada, não é encruzilhada de Exu não, tá, gente? Mas cruzando essas energias. Água com fogo, fogo com terra, terra com ar, água com fogo. E assim foi se criando outros deuses, né? Outras formas de culto. E ali ela se reúne em consciência pura. Já as outras magias, muitas vezes, nem a magia natural, você pode misturar elementos, porque é uma magia natural, é uma magia que ela tem vários aspectos. Ou seja, ela não tem barreiras, ela não tem cobranças, ela não tem, vamos dizer, regras de seguir um padrão. Ela já pode misturar outros elementos, ela já pode misturar o Wicca, ela já pode misturar o druismo, ela já pode misturar o xamanismo, ela já pode misturar outras egrégoras. Por quê? Porque ela é uma magia natural, de naturalidade de elementos. Então, essa é a diferença. A alta magia não. Você tem seus deuses, você tem a sua unificação e você tem uma corrente a ser seguida. Então é como se você estivesse lendo um livro e ele tivesse começo, meio e fim, trazendo vamos dizer assim, a identidade da magia que você está praticando. Por isso que a magia sumeriana, ela é uma das mais antigas no mundo, vamos dizer assim, porque ela vem de um princípio onde não se falava em religião, não se falava em ocultismo, não se falava em um Deus bom e um diabo ruim, não se falava disso, só se falava no equilíbrio do universo, o preto e o branco, né? O dia e a noite. Então, o princípio da alta magia já vem desse lado, né? Desse lado de compreender a necessidade daquilo que você está fazendo. Serve como um exercício de introdução a você mesmo, entendeu, Cláudia? Como se você estivesse se introduzindo e conhecendo você mais profundamente, tá certo? Bacana. Eu vou perguntar para você, Marcelo, na verdade, assim, eu vi que você citou, dentro dos elementos, o Belos, né? Que é o anjo Belos, que eu acredito que seja o do núcleo de estudos, né? Sim. Até para as pessoas entenderem, até para conhecerem um pouquinho mais dessa estrutura espiritual que o núcleo tem, né, que é o anjo Belos. Qual que é, na verdade, não sei se tem como dizer isso, mas
Qual que é o propósito principal desse Deus? Então, o propósito principal é reformular a vida do ser humano aqui na Terra. Para nós, ele é o que zera a pessoa. É ele que tira todos os karmas de vidas passadas, de vidas que não te serviu de nada, de coisas que não estão trazendo objetividade na sua vida. Então, quando você fala em Belos, você está falando na transmutação, você está falando no renascimento, você está falando na consciência do homem de olhar para ele mesmo e dizer quem é ele, sem ninguém precisar estar falando para você o que você é e como você é. Não, você próprio acaba se enxergando, você próprio acaba se entendendo, você próprio acaba dizendo que você é ou não é aquilo dentro do universo. Ou seja, você está dentro do universo ou não está dentro daquele universo. Então, quando você trabalha esse foco de transmutação, você também transforma a prosperidade, o amor, a existência, né? Você transforma o seu interior, que é o mais importante. Você transforma a sua energia numa potencialização tão grande que você consegue mudar sozinho, você consegue ver situações melhores. Você fala, eu não estava enxergando isso. Quando você começa a fazer ritual para Belos, você começa a invocar o nome cabalístico dele, você começa a invocar ele dentro dos sigilos que são próprios dele, você começa a ver a mudança do ser humano. Você começa a ver que o ser humano ele é muito mais do que aquilo. Ele começa a enxergar que ele pode voar, ele pode fazer o que ele quiser, porque não tem limite, porque ele pode se transformar, ele pode mudar a situação de vida dele para um outro aspecto, um aspecto muito maior, entendeu? Entendi, bacana isso. Bom saber. Pode falar, Alan. Desculpa te interromper, Marcelo, mas é bom saber até para as pessoas poderem ter uma ideia. Hoje o Núcleo de Estudo Anjo Belos vem com isso, né? Vem com uma estrutura hoje para não só para ensinar, mas para dar através do ensino estrutura para que a pessoa possa seguir a sua vida, possa ser uma pessoa melhor, né? Possa melhorar a tua vida material e espiritual. São recursos que o Núcleo de Estudo Anjo Belos hoje fornece através das consultas, através dos cursos e atividades, né? Sim, por isso que nós estamos aqui selecionando terapeutas, selecionando pessoas realmente competentes para que possa dar uma orientação a todos vocês, todos os ouvintes, né? Que nem o Cláudio mesmo, que está agradecendo pela explicação e falando que ele nunca escutou isso de ninguém, entendeu? Que ele nunca escutou essa visão de alta magia. Então, que para ele é satisfatório. Que nem ele fosse, se ele morasse mais perto aqui, ele com certeza estaria vindo fazer o curso aqui no espaço de Núcleo de Estudo Anjo Belos. Então, é isso que é satisfatório, você dar explicação para as pessoas, Alan, e as pessoas compreender que o mundo não é só aquilo que alguém disse, que o mundo não é só aquilo que alguém impôs, mas sim algo maior, né? Sem dúvida. Então, o que acontece aqui no núcleo de estudo aqui, nós estamos buscando isso, entendeu? Com a professora Rose, com o Rosal, que está aqui fazendo as consultas de tarô, fazendo os atendimentos de tarô. Então, existe várias pessoas aqui que estão auxiliando, tá? Existem outros terapeutas que estão entrando hoje aqui para fazer a diferença, mostrar realmente um pouco da sua cultura, mostrar um pouco do seu desenvolvimento. E o espaço ele já está sendo criado para isso. Porque se você vir aqui, você vai ver que cada sala tem uma cor, que cada sala tem um aspecto diferente, que cada sala está envolvendo um elemento para que possa trabalhar a pessoa naquela necessidade que ela tanto precisa, entendeu? Entendi. O que você falou isso é verdade. As pessoas às vezes vivem numa ideia de que a vida é só aquilo, né? E aí hoje você ter um espaço onde te oferece uma visão nova da vida, das atitudes que você vem a tomar para que as coisas mudem, né? E é isso que as pessoas precisam. As pessoas precisam de um empurrãozinho às vezes. Exatamente, né, Marcelo? É o que acaba não tendo muito, né? Uma pessoa que deu esse estímulo. E quando a pessoa vai buscar um estudo, vai numa consulta, a pessoa vai buscar alguma coisa nova na vida dela,
ela passa a ver a vida de outra forma. Com certeza. E esse é o intuito, né? O intuito é mudar, o intuito é fazer as pessoas se sentirem acolhidas, né? Que elas encontrem realmente explicação. Porque as pessoas muitas vezes vê também altares, não sabem o sentido daquele altar, não sabem o sentido dos poderes das armas mágicas que estão contidas neles ali, os nomes das divindades que abrem os portais, que traz a existência, né, que traz a verdadeira força espiritual para a pessoa, os nomes naturais dos habitantes de outros planetas, vamos dizer assim, que estão ligados ao elemento criativo do universo. Tudo isso você vai aprender manipulando, fazendo para as coisas poderem acontecer. Porque as imagens que aparecem muitas vezes em rituais, ou sensações que as pessoas veram ou vibram naquele momento, está relacionado com a figura de poder bom ou ruim que ela tem dentro dela. E muitas vezes você vai fazer um curso, a pessoa não sabe como cuidar disso, a pessoa não sabe como visualizar essa figura e tratá-la, não sabe como dar essa firmeza na mente da pessoa para que ela possa se sentir, vamos dizer assim, ela própria sentir que ela está mudando, que ela própria está fazendo a diferença. Parece que tudo está escrito num livro, que todo mundo tem que ler aquele livro, e aquele livro tem que chegar numa conclusão única. E não é assim, gente. Então, muitas vezes, a gente vê figuras, vê coisas e a gente não entende por quê. Porque a gente acaba perdendo esse lado, né? Esse lado aí de orixá, esse lado de magia, esse lado de Jurema, esse lado da Umbanda, esse lado da espiritualidade. Então, a gente acaba perdendo isso. Por quê? Porque a gente acaba buscando situações que não existem, ou conhecimentos que quem está ali passando não é o suficiente para esclarecer aquilo que nós pensamos. Então nós devemos transmutar isso no universo e trazer força para que a pessoa possa mudar, ter êxtase na vida dela. Quando eu digo ter êxtase, ela está contente, ela está contemplada, ela está realizada em todos os sentidos. Não apenas financeiro ou amoroso, ou na vida profissional, não, mas no total. Isso que é o importante. Verdade. E para a pessoa chegar a essa situação de se sentir realizada, ela tem que acreditar nessa realização. Né? E você passa a acreditar quando você vai buscar coisas novas, quando você vai buscar pessoas que te motivam, estar ao lado de pessoas que te motivam, fazer coisas que te motivam. Isso que vai fazer com que você realmente sinta-se realizada, né, Marcelo? Com certeza. Porque as pessoas olham muitas vezes assim para um pentagrama, elas já olham com aquele olhar assim, será que isso daí é para fazer o mal? Será que isso é para fazer um ritual de bem? O que é? Então muitas vezes as coisas ficam assim, sem noção. E para mascarar isso, as pessoas acabam trazendo, como eu disse no começo do programa, outros deuses, outras energias, outros seres que não são da magia, que muitas vezes são cristãos, são judeus, são de outro segmento, e as pessoas estão ali fazendo ritual, acreditando que aquilo ali é magia. Então nós devemos tomar algumas precauções, vamos dizer assim, tomar algumas precauções referente a rituais de magia, e realmente aprender e questionar quem está fazendo, o que é, da onde que vem e por que vem. Por isso que existe essa palavra do porquê, né? Porque traz muitas revelações na vida da gente. E aqui também eu quero agradecer, aqui que ele está falando para mim, que eu não falo dele aqui, mas eu vou falar dele aqui, dos meus amigos ouvintes aqui, quero agradecer ao Bara Guerreiro, que está aqui, ao Paulo Carlos, tá? Ao Alessandro, ao Cláudio, à Alessandra, tá? Ao Diego, ao Ramiro, tá? Todos esses ouvintes estão aqui no Facebook. Então, meu amigo, faça que nesse pessoal. Entra lá no Facebook e procura lá Marcelo Alban, me adiciona, vamos tirar suas dúvidas. Me adiciona no MSN, que é contato marceloalban@hotmail.com, tá? E visitar meu site também, que logo logo ele está de cara nova, vai estar com muitas novidades bacanas, que vai ser legal para todos, né? Um conhecimento nunca é demais. O conhecimento ele apenas contém informações daquilo
que você quer saber no momento, mas sempre vai ter curiosidade, sempre vai querer mais. Então, gente, aprenda que vocês vão ver que as coisas vão ter transformações melhores. E agora estão me cobrando aqui um ritual aqui de magia, Alan. O pessoal já começou a me cobrar um ritual aqui. Então já vai acabar o programa e eu não falei do ritual. Falou que ia fazer, cobram mesmo, Marcelo. Aqui o pessoal, eles estão bem afiados já, né? Então vamos fazer aqui uma defumação, gente. Uma defumação para limpar um ambiente, para queimar as coisas negativas, né? Porque a defumação, ela tem como propósito, muitas vezes, de abrir caminho, tem o propósito de trazer uma energia espiritual diferenciada. É com incenso que você traz as energias dos 4 elementos, muitas vezes. É onde você traz a força do fogo, do ar, para a renovação, que você pode transmutar ou vibrar algo que você quer através de um defumador, né? Então, meu amigo, em primeiro lugar, vamos tentar entender um pouco aí o incenso. Quando você pegar um incenso, aqueles incensos de vareta, em primeiro lugar você tem que acender ele sempre em números ímpar, nunca em número par, gente. Sempre em números ímpar, porque o par vai ser você com o incenso. Então você pode acender lá 7 varas de incenso. E você vai colocar na sua mão como se fosse uma espada. Quando você pega uma espada e você direciona para algum lugar, você vai pegar 7 varas. Você vai pegar 7 varas do incenso ali, vai colocar na mão, vai direcionar seus pedidos daquilo que você quer que mande embora da sua vida, do que você quer que saia dentro da sua casa. Depois você vai colocar um incenso de uma varetinha em cada cômodo ali para limpar, sempre formando um quadrado. Então você vai colocar colocou um na cozinha do lado direito, coloca no quarto do lado esquerdo e assim por diante, fechando um quadrado, porque aí você vai estar mandando essas energias embora. E sempre um incenso você colocar na porta ali de casa, para que a energia que está fluindo da sua casa reconheça a saída e que ela possa ir embora. Uma defumação muito legal, gente, para limpar o ambiente, para trazer transformações, mudanças para a sua vida, é uma defumação muito simples, que é com sávia, tá? Você pode pegar carvão, fazer uma boa brasa de carvão e colocar aquela sávia, que vende no mercado mesmo, não precisa ser importada, não precisa ser... Você pega a sávia, coloca no carvão bem vivo, joga em cima, entendeu? Daquele carvão e sai defumando dos fundos da sua casa para frente, limpando, pedindo, sempre mentalizando uma luz que vai direto para a rua, levando todas as mazelas, todas as coisas ruins que você tem na vida, levando todas aquelas energias que muitas vezes está parada na sua casa, limpando realmente o ambiente, tirando essas forças que estão aí. Então essas duas defumações que eu ensinei, uma do incenso. Qual incenso, gente? O que você mais gosta. Incenso, em primeiro lugar, você tem que gostar dele. Porque você está harmonizando, é a sua casa. Lógico, existe incenso para todas as finalidades. Mas como nós estamos falando de limpeza, pode ser aquele que você gosta, aquele que realmente você sente o cheiro, que você sente ali o aroma dele e você se sente bem. Então, você é o dono da casa. Você é o dono do ambiente. Então, você se sentindo bem, todos que chegarem ali vão se sentir bem também. Então, pode colocar o incenso do seu gosto, tá? E a defumação, que as pessoas que estão perguntando aqui sobre essa defumação, que nem o Vando Luiz, ele pergunta aqui da defumação. Então, é carvão. Você pega um carvão, coloca num alguidar, pode ser numa panela de ferro, num incensário. Você coloca um carvão bem vermelho. E por cima você joga sávia, tá? Você vai no mercado e compra sávia. Não precisa ser aquela importada, não. Pode ser a nacional mesmo. A sávia vem do fundo da sua casa, defumando, mentaliza uma rua saindo, mentaliza uma luz saindo pela rua, pela porta fora, e você vai defumando, dizendo para sair, mandando tudo embora, né? Então você manda tudo o que for de ruim embora da sua casa. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Que a sálvia, ela é ótima, né? Ela é ótima para a limpeza. Ela é ótima para tirar as coisas de casa. Ela é ótima para defumar ambiente espiritual, tá? Ela é ótima para trabalhar a espiritualidade de várias formas. Tá certo, pessoal? Aí está
a defumação e como trabalhar hoje com a defumação dentro da alta magia, tá certo, pessoal? Perfeito, prático, né, Marcelo? E é engraçado que é uma coisa simples, mas quem domina o poder é você. Então, se você tem o poder, você domina todas as energias espirituais que tem na sua vida e na sua mente, né? Então, a gente tem que trabalhar isso de forma clara e objetiva. Por isso que a magia, ela tem que ser clara e objetiva. Não podemos afrontar a egrégora de ninguém, gente. Se você faz o ritual de magia, não afronte a egrégora dos outros, porque você vai ter sérios problemas futuramente. Não é verdade, Alan? É isso aí, Marcelo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, porque o nosso programa chega ao final, como toda sexta-feira, não é verdade, Alan? Verdade. Lembrando, quem está aqui ouvindo pela primeira vez, o programa Raízes do Culto vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite, ao vivo, transmitido do Núcleo de Estudo Anjo Belos. Vocês que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos na semana que vem, né, Marcelo? Com certeza. E com um assunto muito bacana, com assuntos que realmente faz a diferença. Não é verdade, Alan? Com certeza, Marcelo. Então, eu agradeço a todos vocês. Uma boa noite. Axé em seus caminhos. Um ótimo final de semana. E que os antigos deuses estejam com vocês. Axé. Você ouviu pela Rádio Toque Zero Anda, programa Raízes do Culto, com o sacerdote do culto ao Orixá e mestre em alta magia, Marcelo Alban. Oferecimento: Loja Mix Biju Esotérica, a maior variedade em artigos religiosos e esotéricos. Acesse www.mixbijuesotérica.com.br.